Olá amigos, prontos para mais uma aula de estudo do meio? Cá estamos de novo e esperamos que gostem de estar connosco. Para nós é sempre um prazer estar na vossa companhia. Olá amigos, prontos para aprender? Eu gosto muito de aprender e estar aqui convosco também tem sido uma aprendizagem. Vamos hoje começar a nossa aula? Sim, vamos começar com o desafio que fizemos como proposta para casa. E era verificar se a água se infiltrava no solo. Lembras-te do solo que tinhas com uma planta lá em casa? Vou-te mostrar. Trouxe aqui a planta que te mostrei no último dia e agora vamos fazer essa experiência. Dentro deste frasquinho tenho água e vou colocar água. Temos aqui a água, começou a infiltrar-se, ou seja, ficou alguma à superfície e outra passou e está aqui na parte de baixo. Neste frasco transparente, penso que consegues ver melhor. Verificamos então que este solo é um solo bom para a agricultura, bom para as plantas. É um solo semipermeável, ou seja, ele deixou que alguma da água se infiltrasse e é um solo que é adequado para o desenvolvimento de qualquer planta. É um solo fértil, como vimos na última aula. Na última aula falámos dos solos, do desenvolvimento sustentável, da importância dos solos e nesta aula vamos continuar a falar de solos, mas de uma parte dos solos que às vezes está um pouco escondida e não a conseguimos ver tão bem, as rochas. Vamos falar das rochas, dos tipos de rocha que podemos encontrar e da sua utilidade. Para que servem as rochas no nosso dia-a-dia? O solo adquire as características das rochas que lhe deram origem, por isso elas são tão importantes. Hoje trago algumas questões. Que rochas é que tu conheces? Que características têm as rochas? E também qual a utilidade das rochas? Porque as rochas são muito úteis ao homem. Ele dá-lhes muitas utilidades. É verdade. Mas para falarmos de rochas e para percebermos de onde elas vêm, vamos perceber um pouco como é formado o nosso planeta. Sabemos que ele é formado por ar, pelo ar que nos envolve e que nós conseguimos respirar, e essa parte do planeta chamamos atmosfera. Também sabemos que o planeta tem uma parte líquida, a hidrosfera. Hidro, que vem de água. Então, a parte líquida é onde temos água, nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos. E agora, na última aula e hoje, vamos falar da parte sólida da Terra, ou seja, a geosfera. Na parte sólida temos os solos e as rochas. Por isso temos uma ciência que é a geologia, que estuda a estrutura da Terra. Ela faz o estudo desta parte da Terra e estuda também as rochas de que te vamos falar hoje, que têm tanta importância na vida do planeta. Será que muitas vezes pensaste nisso? Penso que não, até nós, muitas vezes, não damos a devida importância às rochas. As rochas são formadas por minerais, que são muito importantes, e juntamente com outros nutrientes naturais, materiais naturais, queria dizer, como o vidro, que nem sempre pensamos também nisso. Achamos que é algo que não é natural. A maioria dos minerais encontram-se no subsolo, ou seja, estão embaixo da terra, não estão à superfície. Temos de ter isso em conta. E muitos destes são pedras preciosas, como, por exemplo, o rubi, a safira ou a esmeralda, que às vezes temos num anel, numa joia que, mesmo que não tenhas em casa, vemos na televisão muitas vezes e temos conhecimento da sua existência. As rochas e também estes minerais são muito importantes para a vida do homem e eles são uma fonte de materiais que necessitamos e que usamos para os mais diversos fins. Nós damos-lhes muitas utilidades. Hoje vamos perceber a origem das rochas. Existem 3 famílias de rochas, podemos assim dizer. As rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. São 3 famílias distintas, mas que se vão relacionando entre si. Então, vamos aqui ver
As rochas magmáticas têm origem no magma. O que será o magma? Se calhar já ouviram falar. O magma é a lava que vem do vulcão. Quando o vulcão explode, não é? Dá-se uma grande explosão e sai de lá a lava incandescente a temperaturas muito, muito altas. Depois de arrefecida, essa lava forma rocha. E nós trouxemos, para vocês poderem ver, exemplos de rocha de lava. Temos aqui um exemplo de rocha de lava vulcânica. Como vocês podem ver, é escura, não está toda da mesma cor, mas a sua cor é toda em tons de castanho escuro ou preto. Não é uma rocha lisa, é uma rocha rugosa, uma rocha dura e que tem um aspecto que não é muito uniforme, portanto, ela não é igual em todas as suas partes. Trouxemos ainda, como exemplos também de rochas magmáticas, portanto, que também têm origem no magma, o basalto. Se vocês repararem, entre o basalto e a rocha da lava, temos o que é em comum? A cor, não é? Ambas as rochas são escuras, de tons cinzentos ou pretos. E também são duras, embora o basalto seja menos rugoso, tenha um aspecto mais liso. Depois trouxemos ainda como exemplo de rocha magmática o granito. Este granito tem tons de cor mais clara, mas temos também outras rochas de granito que são em tons de preto e até arrosadas. Portanto, estes são 3 exemplos de rochas magmáticas. Como rochas metamórficas, e as rochas metamórficas vêm de uma transformação que as rochas magmáticas ou que as rochas sedimentares sofreram. Essa transformação dá-se pelos agentes erosivos, não é? Pela erosão, pela chuva, pelo vento e outras situações que podem causar arrastar sedimentos ou alterar o aspecto das rochas. Então, as rochas metamórficas, temos como exemplo aqui o xisto. Como vocês podem ver, é uma rocha também escura, mas parece que foi feita, eu vou rodar, foi feita por várias camadas, não é? Parece que tem várias lâminas que se juntaram e formaram aquela rocha. Temos ainda também, como exemplo de rocha metamórfica, o mármore. Este tem uma cor arrosada, mas ele poderá ter uma cor também mais escura, em cinzento. E das rochas metamórficas trouxemos apenas estas 2. Falta-nos falar das rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas com a origem ou com a ajuda de vários sedimentos, de várias partículas de outras rochas, e como estas rochas estão mais ao cimo da nossa crosta terrestre, portanto na camada superficial da Terra, aí também temos o quê? Animais e plantas que morreram e que ficaram naquele local. Estas rochas sedimentares, que são feitas de sedimentos, ou seja, várias partes, têm também matéria orgânica, ou seja, restos de animais e plantas. Temos a areia, que vocês conhecem, não é? É mais fácil de encontrarmos. A argila, que podemos encontrar nos barreiros, e o calcário, que também está aqui. São 3 rochas muito distintas, muito diferentes, que também têm cores diferentes, porque elas também depois são formadas pelos sedimentos e os materiais que estiverem naquele local. As rochas são efetivamente diferentes, elas têm características bastante diferentes e nós podemos identificá-las através da observação direta. Podemos verificar aqui que vimos pela cor se era clara ou escura. Dentro dessas cores temos tonalidades mais claras ou mais escuras e também pela dureza, como a professora Cláudia vos disse.
se nós conseguirmos riscar com a unha, se passarmos com a nossa unha e ficar um risco, é menos dura. Se conseguirmos, ao passar, que faça esse risquinho, claro que detectamos isso. No entanto, se fizermos o risco e não ficar, se passarmos a unha e não ficar o risco, a sua dureza é maior. Também conseguimos ver a textura, que a minha colega falou, se é lisa ou rugosa, e também pelo cheiro. Se nós colocarmos uma rocha perto da nossa boca e bafejarmos, deitarmos ar para a rocha, conseguimos sentir se há cheiro ou não a barro. Logo, o cheiro das rochas também varia de acordo com o tipo de rocha. Para percebermos melhor isto, eu vou-vos mostrar aqui um vídeo da escola virtual onde vamos ver as características das rochas e também vamos identificá-las e as suas utilidades. Na natureza podemos observar uma enorme variedade de rochas. Sabes onde é que as podemos encontrar? Bem, algumas estão na superfície do Sol, outras estão tapadas por terra e vegetação, ou então debaixo de água, como as que estão no fundo dos oceanos. Mas as rochas não são todas iguais, pois não? Claro que não. Repara nestas amostras. Se as observarmos com atenção, conseguimos agrupá-las de diferentes formas. Se tivermos em conta a sua cor, podemos agrupar estas amostras em 2 grupos. As rochas de cor clara para um lado e as de cor escura para o outro. Sim, isso mesmo. E tendo em conta a sua estrutura, também as podemos separar em rochas laminadas e maciças. O que quer dizer laminadas? Laminadas significa que estão organizadas em lâminas ou placas. Já percebi. Parecem várias folhas de papel sobrepostas. Isso. E agora, se tivermos em conta a textura, reparamos que estas, por exemplo, têm cristais visíveis a olho nu e as outras não. Também podemos distinguir as rochas pelo seu cheiro, bafejando e cheirando. Pelo cheiro, as rochas têm cheiros diferentes? Sim, algumas têm um cheiro a barro. Desta forma conseguimos separar as rochas em 2 grupos, as que cheiram a barro e as que não cheiram. Normalmente associamos as rochas a materiais duros. No entanto, a dureza varia de rocha para rocha. Repara, algumas rochas são facilmente riscadas com a unha, outras não. É com base nestas características que podemos identificar as rochas. Estas amostras podem ser encontradas facilmente em Portugal continental. Conheces esta amostra? Já a vi, mas não sei o nome. Mas é laminada, não é? Sim, o xisto é uma rocha escura, pouco dura e laminada. É utilizado na construção de casas e em pavimentos. Já esta amostra é calcário. É uma rocha pouco dura, geralmente de cor clara, usada na construção e nos pavimentos. Esta rocha é granito. Pois é, o granito é uma rocha dura com minerais de cores diferentes. É usada na construção de casas, monumentos e pavimentos. A próxima amostra é argilito. É uma rocha mole com cheiro a barro. Conheces algumas das suas utilizações? Acho que sim. Serve para fazer tijolos, telhas e louças, não é? É isso mesmo. Agora já sabes identificar algumas das rochas mais comuns do nosso país. No próximo passeio vou procurar amostras de rochas. Acho que as vou conseguir identificar a todas. Quando puderes sair de casa, certamente que também vais conseguir identificar os vários tipos de rocha. E agora, para que consigas perceber melhor cada tipo de rocha, a sua localização em Portugal e também a sua utilidade, vou-te colocar aqui um PowerPoint para que consigas visualizar melhor. Então, temos aqui o calcário. É uma rocha sedimentar. Vamos começar por essas. É uma rocha pouco dura,
compacta, baça e de cor clara, como podes observar. É utilizada na construção de edifícios, pavimentos, fabrico de cal e cimento. Nem sempre sabias isto, certo? Penso que estás a descobrir agora. Encontra-se nos distritos de Évora, Beja, Faro, Coimbra, Leiria e Lisboa. Passamos à areia e ela é formada por pequenos grãos soltos, provenientes da desagregação de outras rochas. O que é que quer dizer isto? Da separação das partículas das rochas. Pode apresentar cores claras ou escuras. E é utilizada essencialmente na construção civil e para o fabrico de vidro. Podemos encontrar a areia nas praias e nos rios. Depois temos a argila. É uma rocha pouco dura, de cor avermelhada, preta ou branca, que cheira a barro quando bafejada, como te expliquei há pouco, e fácil de riscar com a unha. As utilidades da argila são várias. É utilizada na construção, no fabrico de telhas, tijolos e louças. Podemos encontrar a argila em todo o país. Depois vamos observar as rochas metamórficas. Temos aqui o mármore. É uma rocha dura que pode apresentar várias cores. Pode ser branco, cor-de-rosa, cinzento, até assim com um tom azulado. É utilizada na pavimentação e construção. Por exemplo, temos aqui a construção de uma estátua ou um pavimento, um chão. Encontra-se essencialmente no distrito de Évora, em Borba, Estremoz e Vila Viçosa. Ainda nestas rochas temos o xisto. É uma rocha pouco dura, de aspecto laminado, de cor cinzenta ou preta. É utilizada para fazer telhados e pavimentação. Encontra-se nos distritos de Évora, Beja, Guarda, Porto, Vila Real e Bragança. Vamos observar agora as rochas magmáticas. E temos aqui o basalto. É uma rocha de origem vulcânica, muito dura e de cor muito escura. É utilizada na pavimentação e construção. Podemos encontrar esta rocha na região de Lisboa e também nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Agora temos o granito, que é uma rocha muito dura, de cor acinzentada ou rosada, formada por vários minerais. As suas utilidades também são para a pavimentação e construção. Encontra-se principalmente no norte e centro do país. Agora que vimos todas estas rochas e conseguimos perceber melhor onde se situam e para que servem, qual a sua utilidade, acho que é mais fácil para ti aí em casa. Então, também temos de saber que as rochas contam história. Sabiam? As rochas contam a história do nosso planeta. Como é que ele se desenvolveu, como é que ele se transformou, como é que a natureza chegou até ao aspecto que nós agora conseguimos ver. Os geólogos, quando estudam as rochas, conseguem descobrir coisas fantásticas sobre o desenvolvimento e a evolução do nosso planeta e da natureza. Eles pegam nos registros que encontram nas rochas, estudam, investigam, quer no próprio local onde encontram rochas ou até em laboratórios, investigam com instrumentos próprios e chegam a conclusões sobre como a Terra se veio a desenvolver e as alterações que lá que foram existindo. E como é que eles sabem isso? Porque existem rochas que guardam sedimentos, guardam marcas de épocas passadas. Essas rochas têm fósseis. Com certeza já ouviste falar
dos fósseis até dos dinossauros, de fósseis de plantas que existiam há milhões de anos no nosso planeta. Hoje, para perceberes o que é um fóssil e como é que ele pode ficar gravado na rocha, vamos trazer-te esta experiência de construires o teu fóssil aí em casa. Vamos ver. Vamos ver. Para conseguirmos fazer uma experiência da formação do fóssil, vamos precisar de material. Então, temos de ter massa de modelar, ou plasticina, ou se quiseres podes fazer a tua massa com farinha e água. Precisas de uma concha da praia, de algum molusco, de uma carapaça de um caracol ou de outro animal que possas encontrar. E de óleo. Tendo os teus materiais todos a postos, vamos começar. Tens de moldar bem a tua pasta para que ela fique maleável. Depois vais untar com óleo a parte interior da concha que escolheste para fazer de fóssil. Colocas a massa de modelar dentro da concha, vais pressionar a massa sobre a concha e depois vais deixá-la secar durante algumas horas. No fim, quando a massa já estiver seca, está pronta a retirar. Vais retirar a massa e observar o teu fóssil. Mas para que possas entender melhor, vamos fazer aqui, nesta nossa sala, a mesma experiência que te mostramos há pouco. Então, vamos ver se temos os materiais todos. Nós trouxemos esta massa em tons de cor de barro, de argila, que eu vou pôr aqui. Trouxemos algumas conchas, todas elas podem servir para fazermos o nosso fóssil. Trouxemos o óleo para untar a forma. Vamos colocar assim para se observar melhor aí em O óleo casa. aqui. É melhor assim, acho que assim consegues ver melhor. Sim, ok. Pronto. E trouxemos também esta, assim mais achatada, que não tem fundo. Pronto. Temos então os materiais, vamos recapitular. A massa, a concha, o óleo. Depois dos materiais apostos, vamos começar. Então, vamos escolher aqui uma das conchas, vamos escolher esta. E vamos pegar no óleo, aqui com a ajuda de um pincel. Peçam em casa a algum adulto que vos dê o pincel, ou vão vocês já buscar. Vão pincelar. E para que serve o óleo? O óleo serve para que a nossa concha fique untada, para que a massa se possa aderir melhor. Portanto, possa ficar mais apegada à concha. Sim, e depois no fim para que consigamos soltar melhor a massa que lá colocamos. Também. Portanto, vamos amassar um pouco para ela ficar mais mole, mais maleável. Pronto. E vamos colocando, podemos colocar em partes. Como se fossem sedimentos. Exato. Vamos pressionando assim com os dedos para que a massa tome bem a forma aqui e para que fique um fóssil perfeito. Se calhar já não é preciso colocar mais. Podemos pôr mais um pouquinho, se quisermos. Para ser mais fácil de retirar no fim. Para não ficar tão fino. E não Vamos se partir. colocando. Como se fossem várias camadas de sedimentos. Exato, os sedimentos vão se alojando em cima da concha, não é? Neste caso, ao longo dos anos. Pronto. Lá em casa terão que esperar algum tempo para que seque, porque não é fácil, não seca assim numa hora. Tem que ter paciência, alguma paciência. Vamos esperar algumas horas, pronto. Sim. Aguardam, podem deixar secar ao sol, se quiserem, para que seque mais rapidamente. Sim. Pronto. E nós em casa
escolhemos esta que era mais fácil de visualizar. Exato. Para conseguisses ter uma maior percepção daquilo que fizemos. Em casa, depois, vais fazer a tua experiência e é fácil. A professora Cláudia vai-te mostrar um pedacinho. Nós fizemos, não ocupámos o espaço todo aqui da concha, desta carapaça, mas ficou um bocadinho, como vocês podem ver, tem aqui as mesmas saliências, não é? Pronto, cá está um fóssil. Façam aí em casa, vão ver que fica muito engraçado. Com isto, a nossa aula está quase a chegar ao fim. E nós vamos sistematizar aquilo que aprendemos e também concluir que existem rochas em todas as partes do nosso planeta. Elas existem nos campos, nas montanhas, nas serras, nos rios, junto aos lagos ou mesmo no fundo dos lagos, nas praias, nos desertos. Há rochas por todo o lado e elas são muito importantes. Por isso, para que te divirtas e também verificares a tua aprendizagem, vamos fazer aqui um pequeno jogo antes de irmos embora. Então, vamos completar. O granito é uma rocha macia ou muito dura. Escolhes aquela que achas verdadeira. Muito dura, é verdade. É uma rocha magmática. O granito encontra-se essencialmente no norte e centro de Portugal ou no sul de Portugal. No norte, exatamente, no norte e no centro. A areia é utilizada para fabricar o vidro ou móveis. O vidro, muito bem. A areia é formada por grãos soltos ou por rocha com várias camadas. Por grãos soltos. O basalto é uma rocha macia ou dura? Dura, muito bem. O basalto é uma rocha de origem vulcânica e encontramos-la no Algarve ou nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, claro. O xisto tem cor cinzenta ou preta ou branca? Cinzenta ou preta. O xisto é utilizado para telhados e pavimentação, mesas e cadeiras. Telhados e pavimentação. O mármore encontra-se no distrito de Évora ou Lisboa? Évora. O mármore é utilizado para pavimentação e construção ou para fazer louça? Pavimentação e construção. E terminamos o nosso quiz. Hoje, como tarefa aí para casa, propomos-te que faças um desenho de uma calçada portuguesa. A calçada pode ser feita de granito, basalto ou calcário. Temos aqui alguns exemplos e basta pegares num papel quadriculado e pintar de forma alternada as quadrículas para que obtenhas o teu projeto. Estamos mesmo a terminar. Temos aqui no nosso quadro já as imagens para a tua avaliação. Já sabes, se fizeste poucas aprendizagens, algumas ou muitas. Despedimos-nos. Eu vou ficar alguns dias sem vir, não é por estar doente, vou fazer uma cirurgia. Ficam com a professora Cláudia e alguém que virá com ela fazer-vos companhia. Portanto, continuem a cumprir as recomendações que a professora Cláudia tem para vos dar. Fiquem bem, fiquem connosco. Até à próxima aula.
E vamos nos despedir